Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso da CIPA. Para hoje, a gente vai então montar um rascunho da programação da CIPAT. Assim, supondo que você já tenha feito login através do nosso site e acessado o ambiente virtual, nós estamos na etapa de número 7, que é justamente a CIPAT. Primeira coisa que você vai fazer aqui é ler as instruções resumidas, assistir aos vídeos e então baixar um rascunho no botão indicado. Vai abrir essa planilha com os 5 dias da semana, que a gente vai demonstrar em um dos dias a rotina de preenchimento e você vai aplicar então para os demais. Para fazer essa atividade, preenchimento dessa planilha, nós sugerimos principalmente, especialmente, que você faça na apostila a atividade sugerida de entrevista aos colegas, incluir eles nessa participação, nessa construção da CIPAT, perguntando ao maior número possível de colegas quais os assuntos e como fazer ou como entregar esses assuntos na CIPAT, obviamente assuntos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então, munido dessa lista de sugestões, essa lista de opiniões de vários colegas, quanto mais opiniões, melhores, você vai agrupar, vai classificar, vai priorizar essas sugestões e aí então vai começar a jogar nessa planilha. Vamos lá. Segunda-feira, qual é a necessidade interna? Qual é o assunto mais pedido, por exemplo, ou o ideal para abrir a semana da CIPAT, convidar o pessoal para o resto da semana? Por exemplo, digamos que foi acidentes internos comuns. Quais são os acidentes que estão acontecendo aí na sua empresa? Quais são as doenças que podem acontecer, os acidentes que podem acontecer? Então, esse é o assunto da segunda-feira. Ainda, qual é a forma de entrega desse assunto? Vamos falar de acidente, vamos falar de doença, mas como? Através de uma palestra, de uma dinâmica, de um teatro, de um vídeo, de um panfleto? Como que vai ser essa apresentação? Depois, temos o público-alvo. Quais são as pessoas relacionadas? Se eu tivesse, por exemplo, falando de EPI na segunda-feira, naturalmente que eu chamo só o pessoal que usa EPI e deixo de fora os demais. Se eu estou falando de ergonomia do trabalho sentado, eu chamo quem trabalha sentado e deixo fora os demais. No registro de avaliação, a gente sempre sugere que você faça uma lista de presença, assinatura, para você documentar a realização daquele evento, daquele momento, e também um formulário, uma espécie de enquete, onde você consulta os colegas se eles gostaram, o quanto que gostaram, e quais são as recomendações em relação àquele tema, para você avaliar a eficiência daquele tópico. Ainda, número de apresentações, quantas apresentações desse tópico, naquele formato, você precisa ao longo daquele dia, ao longo daquela segunda-feira, para conseguir atingir todo o seu público-alvo. O seu público-alvo, lembrando que pode ser toda a empresa ou para cada um dos dias, pedaços, partes da sua empresa. Então, coloca ali, por exemplo, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou 2 de manhã, 3 de tarde, uma de noite, conforme a quantidade de funcionários, o tipo de trabalho que você tem aí. Ainda, previsão de orçamento. Esse dia ele vai ser feito internamente pela própria CIPA, portanto com custo zero, ou vai contar com o auxílio de algum fornecedor, por exemplo, fornecedor de EPI, ou algum parceiro da comunidade, como o posto de saúde ou o corpo de bombeiros. E se você tiver algum dinheiro disponível para esse dia, coloca aí também 500, R$ 1.000, o valor que você tiver destinado para aquele evento. Na parte de baixo, então, a gente tem aqui atividades do tipo complementos, atividades de retirada de material, por exemplo, como da AIDS, onde você monta a bancada na segunda-feira e deixa até na sexta-feira. Ele não tem um dia específico da semana para acontecer, mas fica lá o tempo todo à disposição do pessoal para a retirada. Então, essa é a rotina básica de preenchimento do rascunho da CIPAT, consultar os colegas, o maior número possível de colegas, agrupar, classificar aquelas opiniões, priorizar então e começar a jogar nessa planilha. Obrigado por hoje e até mais.